Pessoas que romperam o padrão da sua época e desafiaram barreiras diversas. Pessoas que abriram o peito e fizeram ouvir os sem vozes. Pessoas que expandiram o alcance das tecnologias e defenderam a inclusão dos excluídos. Pessoas que sonham com um mundo melhor, com equidade e desenvolvimento. Pessoas que valorizam a cultura, produzem saberes locais e se ajustam às demandas internacionais. Pessoas que modelam lutas, mudanças sociais e criam tendências duradouras. Pessoas que inspiram. Gerações que buscam uma liderança inovadora, transformadora e que impulsiona a excelência. Gerações que ecoam os valores e missão do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. A Escola do Ambo, 11 anos comprometida com a transformação das pessoas através do conhecimento. Faça já a sua inscrição para os nossos cursos e seja um líder que inspira. Para mais informações, ligue 943 03 6019. Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. Inovação e liderança. Olá, boa tarde. O Instituto Superior Politécnico Sol Nascente apresenta o Pode Falar, o podcast do estudante para o estudante, um espaço de debate, cultura e cidadania. Eu sou Celestino Lavoco e, como sempre, é um prazer enorme estar sobre a vossa companhia. Aproveito o instante para pedir para que se inscrevam, partilhem o link desta live, convidem os colegas, amigos, familiares e estejam cá conosco de forma direta. Na sessão passada tivemos um tema que girava em torno do dilema do consumo de bebidas alcoólicas e os estudantes universitários. Hoje também teremos um outro tema que cinge dos estudantes como sempre. E desde já estender novamente as minhas boas-vindas para todos vocês. Para o painel, muito boa tarde. Muito bem, vamos fazer a apresentação. Sejam todos bem-vindos ao Pode Falar. Os painelistas de hoje, pela primeira vez, nós teremos um painel composto somente por homens. Não necessariamente nós sejamos machistas, mas o género do tema como tal, talvez, mas só talvez, obrigue. Então, vocês são todos bem-vindos a esta sessão maravilhosa do Pode Falar. Acreditamos que já ouvistes e já vistes, atendes, acompanhado os serviços, ou seja, as edições passadas deste programa. Faremos agora a apresentação particular de cada um dos meus painelistas, começando pelo Eucílio Chicocua. Eucílio, muito boa tarde. Boa tarde.
Bem-vindo. Olá, muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui. Prontos, demorou, mas chegou e cá estamos. Demorou, mas chegou. Pode repetir, faz falando mais alto, por favor? Prontos, demorou, mas chegou. Cá Demorou, estamos. mas chegou. Retificando o nome, é Eucílio Chicocua. Chicocua. Aquele que traz o bem. Aquele que traz o bem. Certo. Qual é a origem do nome? Olá, é um bundo. Umbundo. É um bundo. Interessante. O Chile fala umbundo? Um pouco. Vangula Pocamwe. Não, mas é tal show. É tal cacuete. É um verdadeiro espírito sulista aqui no Pode Falar, como se diz, né? Um espaço de cultura. Certo. E da minha direita temos o José Xingango, tá certo sim, certo? Caxingango. Caxingango, José Exato. Caxingango. José, muito boa tarde. Boa tarde, querido moderador. Boa tarde aos meus homólogos e colegas de painel, que por obséquio vamos banquetear e tornar fácil aquilo que é inerente ao tema que aqui nos comunga. Muito obrigado, José Caxingango, que vem do ICE do Ambo, certo? Exatamente. Ok, já tem o microfone. E do outro lado temos o Fábio Camela, que já é estudante interno. Fábio, muito boa tarde. Muito boa tarde, Celestino. Repito, Fábio Camelo é meu nome, vice-presidente da Associação de Estudantes. É sempre um prazer estar aqui. Vez embora estiver na minha própria casa, mas sempre é uma honra estar aqui para a gente refletir em torno daquilo que são vários temas que são abordados. Então, sinto-me grato por isso. Muito bem, é a primeira vez que o Fábio fará parte do Pode Falar, certo? Exatamente, exatamente. Bem-vindo mais uma vez, bem-vindo mais uma vez. Grato. E novamente, do meu lado direito, temos o Aurélio Capoco. Claramente, Aurélio Capoco, secretário de estudante da Associação de Estudantes da Faculdade de Economia. É um prazer enorme estar aqui, né, para debater um tema tão importante que claramente interessa-nos a todos enquanto estudantes. Estamos certos de que esta será uma oportunidade para impulsionar o nosso crescimento enquanto líderes, enquanto representantes de associações estudantis. Muito obrigado, Aurélio, muito obrigado. Reiterar mais uma vez a saudação a nível das redes sociais. Está a acontecer, está a ocorrer mais uma sessão deste Pode Falar, o meu, o teu e o nosso Pode Falar. Vocês são todos bem-vindos, podem fazer parte direta desta live enviando as vossas dúvidas, fazendo os vossos comentários, partilhando o link dessa live, convidando os amigos para gostarem desta página. E não só, esperamos muito, mas muito, porque o tema de hoje promete. Bem, numa tentativa de quebrar o gelo dos meus convidados, alguém aqui consome bebidas alcoólicas? Começando pelo Aurélio. Bem, eu digo felizmente não. Felizmente não. Fábio, consome? Não. Viva! Nós tivemos alguém acompanhou a sessão anterior, certo? Junto ao meu colega Lourenço Iambe. Eu acompanhei. O José acompanhou. José consome bebidas alcoólicas? Felizmente, não. Felizmente não. Felizmente não. Como é que poderia isso ser felizmente? Porque não aprovo o consumo de bebidas alcoólicas. Então, por isso que eu digo felizmente. Felizmente. E o Eucílio? Consome bebidas alcoólicas? Eu, felizmente, sim. Não sou um cliente como os outros, mas sempre que posso. Quando diz um cliente igual aos outros, está a tentar dizer que é alguém que frequenta a tia, ao bar? Exatamente. Okay. Mas, de vez em quando, eu acho que consigo calcular por ali umas 5 a 6 vezes por ano. 5 ou 6 vezes por ano. Yeah. Pronto, são números. Assim mesmo. Mais uma vez, vocês são bem-vindos a este Pode Falar, que é apresentado pelo Instituto Superior Politécnico São Vicente. Na verdade, é um programa singular, tanto que somos o único Instituto Superior no AMBO que tem a primazia de dar um espaço onde os estudantes possam se reunir e falar sobre diversos temas de grande relevância social. E para hoje nós temos como tema as associações de estudantes, agendas, perspectivas e desafios para o ano acadêmico 2023-2024. Começando pelo José. José, dê-nos uma visão geral sobre esse tema. José, acredita que é importante trazermos esse tema para cá? Ok, sim, é importante. Mas antes gostaria de agradecer também pelo convite que me foi formulado. Na verdade, acredito que mesmo meu colega do Instituto Superior Politécnico São Vicente também é a primeira vez. Então, é um prazer estar aqui e também reconhecer esse projeto
que tem dado voz aos estudantes. Pensamos que é um espaço alternativo ao espaço tradicional de debate. Na verdade, o tema é, trazendo mais para o nosso contexto, é atuante e é importante falarmos disso, porque estamos a poucos dias, né, para o arranque do ano letivo a nível do ensino superior. Por isso, bem-aja ao tema. Muito obrigado, José. Auxílio, sua vez, qual é a tua visão geral sobre a temática Associação de Estudantes, Agendas, Perspectivas e Desafios? Tal conforme meu colega já acabou de dizer, é de extrema relevância. Eu acho que pelo número de audiência que tem o programa, será uma forma muito prática de levar até esses estudantes também uma maneira de envolverem-se mais nas atividades das associações acadêmicas, espelhar para eles o que é uma associação acadêmica e como pode funcionar, com quem deve funcionar a associação acadêmica. Portanto, esperamos nós que ao longo dessa conversação possamos transmitir esse entendimento para os demais. Muito obrigado, Auxílio. Aurélio, eu consigo também a mesma questão, uma visão generalizada sobre o tema. Bem, eu acho esse tema de grande relevância e indispensável. É necessário que se aborde essas questões. Por quê? Porque em algum momento é indispensável que a comunidade que nós dirigimos, né, tenha uma noção daquilo que são os nossos objetivos, né, daquilo que são as nossas agendas, né, daquilo que nós temos preparados para a comunidade no geral. Né? Em linhas gerais é essa. Fábio? Sim, o tema colocado é bastante pertinente. Saber que a Associação de Estudantes lida com os estudantes, é a Associação de Estudantes que representa os estudantes. Eu acho que é pertinente os nossos internautas, né, saberem os modos operantes de como é que funciona ou qual é o trabalho, o papel que as associações de estudantes representam a nível das academias. Ora viva, este foi o toque introdutório dos meus painelistas em relação ao tema em questão. Relembrar mais uma vez que hoje estamos a falar sobre a Associação de Estudantes, Agendas, Perspectivas e Desafios. Estamos em iminência de começarmos o ano académico 2023-2024 e a Escola do Ambo traz cá 4 indivíduos que são representantes máximos, se podemos assim colocar, de várias associações. Esse tema vai girar em torno de algumas polêmicas, como, por exemplo, as escolas devem ou não financiar as associações de estudantes. Não devem ser as escolas quem deve. Ou melhor, será que as associações de estudantes têm que receber algum financiamento? E essas atividades, quais são? Trazem progresso? Não trazem progresso? São inteiramente intelectuais ou serão culturais? Então, este aqui é um briefing, um feedback sobre algumas destas questões que serão aqui debatidas. Viva! Vou começar necessariamente com o José Caxiango, que é presidente da Associação de Estudantes, certo? Certo. De qual instituição, por favor, queira mencionar? Isso é do Ambo. Isso é do Ambo. José, como é que foi o processo de candidatura como tal para ter que chegar à presidência? O processo de candidatura correu nos trâmites legais e foi uma batalha renhida, caso, e onde a nossa lista, a nossa chapa, Estabé, consagrou-se como vencedora. Na verdade, foi uma campanha em tanto, porque, como se sabe, ao chegar ao cadeirão máximo da Associação dos Estudantes, muito aspira, e para isso há muitos candidatos. E para se chegar aí, há que se trabalhar, há que se conhecer a casa, há que se conhecer os estudantes com o qual se vai trabalhar caso se vença. Por isso, tinha que se dar mesmo esforço para se ganhar. Se ganhar. Interessante. Fábio Camela, é consigo. Disse no seu toque introdutório que é vice-presidente da Associação de Estudantes do Instituto Superior Politécnico São Nascente, certo? Certo. Poderia nos falar um pouco sobre a sua trajetória? Como é que foi essa experiência? Lá foi uma experiência incrível. Lembro que há um princípio que vigora na Associação de Estudantes, e isso é transcendental, que é o princípio fundamental, que é o princípio da democracia. O princípio da democracia, ela permite com que qualquer estudante tenha o direito de eleger e ser eleito. Então, na qualidade de estudante, o estatuto dá-me esse direito. Então, nos reunimos, eu e os meus colegas, e pusemos a nossa candidatura. E
concorremos, foi uma batalha renhida, e aqui falar o meu morador foi o nosso oponente nesse percurso. Então, apresentamos boas propostas, os estudantes depositaram confiança em nós e vencemos as eleições. Muito interessante. E o Auxílio, partilha da mesma opinião em relação ao Fábio e ao José sobre a corrida para chegar à presidência, ou mexeu uns pauzinhos e do nada estava lá no topo? Por acaso, pronto, foi também nos trâmites legais. Ok. Yeah. Mas em contrapartida, a princípio, né, quando comecei a minha vida universitária, na verdade nunca tinha pensado em ser presidente da associação acadêmica, mas fui indicado a delegado de turma. Yeah. E a forma como trabalhava para a minha turma, então motivou aos colegas indicarem, me parece, ou seja, para o cargo de presidente da associação? Não indicaram, na verdade só sugeriram que eu pudesse concorrer. E pronto, eu então uni a minha equipa e metemos a nossa candidatura. E como bênção ou sorte, acho que foi também a lista da sorte, porque eu acompanhei 3 eleições esse ano de associações e olha, todas as listas B venceram. A UELPA nacionalmente, e agora tem aqui um amigo do ICED, então eu também com a lista B não poderia ser diferente. Mas foi um processo super democrático, tão democrático, tanto que nós almoçamos junto todas as listas no mesmo dia das eleições, e olha que ao vencer, eu chamei até candidatos de outras listas para trabalharem no meu pessoal. Isso não só para fazer sentir, né, a democracia, mas também porque vi qualidades neles que poderiam agregar valores importantes para o nosso grupo e fazer melhor para os estudantes. Interessante. Disse a lista B, a nível das 3 instituições que nos comungam aqui, mas vocês não tiveram ninguém aí atrás a mexer os pauzinhos e dizer que as listas B prevaleçam lá no poder? Eu acho que não. Só trabalhamos mesmo de forma legal e conseguimos aquilo que foi o mais importante. Mas eu acredito também, conforme eu tenho dito, eu acho que essa vitória é ainda assim de todos, até daqueles que perderam, porque no final é a representatividade dos estudantes que está em jogo, e todo mundo que se candidatou, obviamente, tem isso como maior objetivo. Interessante. Aurélio, é consigo, e em relação à mesma questão, Aurélio faz menção de que era secretário para a Associação dos Estudantes com a instituição, mas por favor. Nós viemos da Faculdade de Economia da Universidade José Eduardo dos Santos. Interessante. E como foi essa corrida? Bem, conosco não foi diferente do que os colegas aqui abordaram, né? A nossa ação também foi baseada nos princípios da liberdade de candidatura, né? Nós nos voluntariamos, foi baseado também nos princípios de democracia, né? Nós concorremos às eleições, eram duas listas na altura, né? E coincidentemente também fomos a lista B, conforme os colegas aqui fizeram menção, mas é uma bela coincidência, né? Eu disse. Bem, foi desafiadora a jornada, né? Foi desafiadora, porque nós tivemos colegas, não tratamos-lo por adversários, né? Colegas alturas, colegas altamente competentes, mostraram também valências. Os resultados ditaram isso, né? Quase que tivemos, bem, a nossa lista diferenciou-se da outra com um mínimo de pontuação, né? Então vemos aí que foi uma corrida bastante disputada. Muito bem. Aurélio, para quem não é leigo na matéria de economia, quando pensa numa faculdade de economia e associação de estudantes, lá os estudantes são pagos por acaso? Ou pelo menos os representantes da associação são pagos? Não. Os representantes da associação são voluntários, né? São voluntários e não são sujeitos a qualquer pagamento, né? Nós prestamos o trabalho voluntário. Bem, a associação de estudantes, ela angaria fundos. Não sei se já vamos chegar nessa questão, não sei se estou a adiantar, mas podia já tocar agora, né? Não, queira aguardar que a gente vai lá chegar. Certo. Na verdade, uma questão meio que provocativa para quebrarmos. Certo. Mas, muito bem. Quero voltar o microfone ao José. José, representando uma associação de estudantes, quais são os valores que o José defende? Ou melhor, a essa altura, qual é o propósito da vossa associação de estudantes? Gostaria de fazer aqui uma colação do que é o conceito da Associação dos Estudantes. Primeiro, que a Associação dos Estudantes é um órgão independente, no caso, representativo nos estabelecimentos de ensino. E os seus membros são eleitos por sufrágio, conforme aqui foi aflorado. No entanto, voltando, querendo responder à questão,
A Associação do Estudante defende os direitos legítimos dos estudantes. Nós, como Associação dos Estudantes, como direção da Associação dos Estudantes, porque a Associação dos Estudantes somos todos nós, professores, funcionários administrativos, todos aqueles que fazem parte de uma instituição do ensino superior são associados. Nós, fazendo parte da direção, defendemos os direitos, os interesses dos estudantes, vê-lo protegido, porque há qualquer coisa que escapa, senão mesmo muita coisa. É ali a razão de se criar uma associação dos estudantes, para que esta defenda este direito que os estudantes veem violados. No entanto, acredito que qualquer uma das chapas que aqui está presente foi um dos itens, porque foi um dos itens na sua linha de força, representar os estudantes, defender os direitos dos estudantes. O José traz uma coisa que nos é nova, acredito que para mim e para o restante dos painelistas, em relação à participação de professores na Associação de Estudantes. Existe algum professor na sua associação? Não que exista um professor, não que exista um professor na minha associação. Diz-se que a Associação do Estudante somos todos nós. Quer dizer, todo aquele que pertence no Instituto, né, no caso no ICED, onde tenho legitimidade, é um associado. O professor faz parte do ICED. O pessoal da área administrativa faz parte do ICED. Eu como presidente, faço parte da direção da associação. Uma associação somos todos nós, até os estudantes são os associados. O pessoal administrativo, os professores também são parte da associação. Porque é uma organização, e conforme bem disse o meu colega aqui do painel, é uma organização sem fim lucrativo e é independente, ou seja, é autônoma na projeção dos seus projetos. Auxílio, queira tomar o microfone. Em relação à mesma questão, quais são os valores que o Auxílio, enquanto presidente da Associação dos Estudantes do Instituto Superior de Ciências e Tecnologias, é isso? ISUP, fica bem mais simples assim. Exatamente, que o ISUP defende. Quais são os valores que vocês defendem enquanto Associação de Estudantes? Eu, de forma resumida, poderia, de alguma forma, concordo para já com o meu colega, não tanto na ideia de ter estes professores na associação, que acredito que a representatividade da associação é limitada somente até os estudantes, porque associações são formadas com um grupo-alvo. Obviamente, a Associação dos Estudantes, como o próprio nome diz, deixa de fora os professores. Acho que os professores devem ter uma outra associação aí também que lhes representa. Mas pronto, para a questão que me é colocada, os valores a se defender, na verdade, ou seja, os objetivos da associação acadêmica, eu acredito que seja essa questão bem por trás, nada mais senão garantir o gozo dos direitos do estudante, né? Defender os seus direitos, mas também promover a mentalidade dos estudantes de poderem executarem os seus deveres, que é muito importante, porque não devemos só ligar na situação de defendemos os direitos, de fazermos gozar os direitos, de defendermos os interesses, mas também levar até os estudantes a consciência de que precisamos cumprir com os nossos deveres de estudante, em toda a sua amplitude. Muito bem, muito obrigado, Cília. A gente já volta para o painel. Vou aproveitar a circunstância para saudar os nossos internautas a partir da página do Facebook do Instituto Superior Politécnico São Nascente. Boa tarde ao Adolfo Chilungo Osvaldo. Boa tarde ao Miguel Antônio. Boa tarde ao Deixar-me Anastácio. Boa tarde ainda ao Miguel Implacável. Boa tarde ao Gúlio Fumela e à Ana Mondelo. É um prazer ter-vos aqui e estamos a acompanhar as vossas questões, os vossos comentários. Posteriormente, viremos a anunciar, começando pelo Adolfo Chilungo Osvaldo, que faz um comentário que vai servir de base como base, repito, para fazer uma questão ao Fábio. Fábio, enquanto representante, enquanto vice-presidente da Associação de Estudantes de São Nascente, quais são as atividades que já realizaram no ano passado, no ano acadêmico anterior?
Olá, antes de responder à questão que é me colocada, eu quero aqui fazer um enquadramento histórico de forma muito síntese e um enquadramento jurídico legal, porque eu acho ser importante para que nossos internautas tenham a noção do que é a associação de estudantes. É importante que muitas vezes as pessoas pensam que um grupo se junta e tomam o poder e fica lá somente de figura. Não. A associação de estudantes, ela goza de uma base legal. Vou só aqui fazer aqui um enquadramento histórico muito rápido e depois jurídico. Para dizer que a associação de estudante ou o movimento estudantil, ela teve sua gênese na Universidade da Europa, isto é, no século XIX, onde o principal objetivo era, como meu colega aqui já disse no painel, que era a defesa dos interesses. Obviamente que não é só a defesa dos interesses, mas também tem a ver com a luta pela qualidade dos ensinos. Bom, trazendo isso à realidade de África, concretamente Angola, para dizer que as associações de estudantes sempre desempenharam um papel importante. Só de referir que os nossos nacionalistas antes foram estudantes, muitos deles se debateram na luta pela libertação de Angola, ou seja, a associação de estudantes sempre esteve presente de uma forma ativa na sua participação ou na vida pública. Bom, dizer que a República de Angola tem um princípio basilar que o caracteriza, que é a democracia, e a democracia permite a participação, a representatividade. Bom, sendo assim, nos termos do artigo 48, está lá de uma forma ampla, não restrita, que é a liberdade de associação. E há uma base legal, uma lei ordinária, se assim posso dizer, que prevê a criação, aqui falo de forma estrito sensu, que permite a criação da Associação de Estudantes. É assim que temos o Decreto 310, no seu artigo 48, que prevê a criação da Associação dos Estudantes por intermédio do próprio estudantes. Bom, relativamente à questão que me é colocada, quais são as atividades que a Associação de Estudantes São Nascente fez, relativamente ao ano passado, a Associação de Estudantes teve um desafio muito grande. Porque foi o primeiro ano, né? Foi o nosso primeiro ano, então tivemos um desafio grande. E tanto mais que realizamos algumas atividades, muitas delas não conseguimos. E aqui depois vamos tocar na questão do financiamento, quem deve financiar a Associação dos Estudantes, se é a direção ou os estudantes. Né? Exatamente. Então, para dizer que cumprimos com algumas tarefas, não a 50%, mas acreditamos que esse ano é para valer. E em relação ao ano passado, quais foram as tarefas mais relevantes que realizaram? Qual era o público-alvo e como é que estão em termos de resultados? O nosso público-alvo foram os estudantes, obviamente. Assim, se eu posso dizer, o ponto mais alto da nossa atividade foi a sopa, foi de caráter social, que tem a ver com a doação que nós fizemos, né? Fizemos no Pica-Pau. Então, houve envolvência de todos, inclusive dos estudantes que são nossos associados, e, obviamente, que tivemos o apoio da direção. E, do ponto de vista de resultado, foi um resultado positivo. Obviamente, tivemos pontos negativos e acreditamos que faz parte do trabalho, da atividade, e acreditamos que no próximos tempos a gente possa melhorar. Obrigado, Fábio Camela, com a sua intervenção, que se encheu em torno das atividades realizadas pela Associação do São Nascente, dando relevância a uma campanha de donativos, no caso que teve como alvo as pessoas do Pica-Pau, certo? Exatamente, muito obrigado. José, em relação à sua associação, quais são as atividades que realizaram no ano acadêmico anterior e que, de alguma forma ou de outra, em si ou não, trouxeram resultados positivos ou negativos? Ok, bom, a princípio, que nós tomamos posse no dia 14 de julho deste ano.
Uou. Então somos uma associação que ainda está a conhecer a casa. Mas muito antes de sermos cabeça ou direção, não é, da Associação dos Estudantes, fomos delegado de turma e acompanhamos em algumas atividades que a associação passada foi realizando. Estou recordado que ainda no princípio deste ano houve uma excursão que decorreu na província da Huila. É uma atividade que acredito que trouxe resultado positivo, porque ao sair de lá, muitos estudantes foram comentando, até os que ficavam, muitos deles arrependeram-se de não ter participado. Houve jornadas acadêmicas que a associação realizou, onde foi aflorado vários temas. Eu particularmente, como delegado de turma na altura, participei e houve um aprendizado de que maneira. São várias atividades que a associação passada realizou, que agora não me vem em mente mencioná-los, até porque não fui parte daquela associação. E, no entanto, sou parte da associação atual, desde julho até o momento. Muito bem, muito bem. É contigo, Aurélio, que toma o microfone. Aurélio, que vem da Faculdade dos Cumbus. Então, o Aurélio também faz parte de uma associação. Acredito que já devam ter realizado algumas atividades de grande relevância. Claramente. Quais foram estas, por favor? Bem, nós nos propusemos a cumprir um programa de ação, né, que assume uma abordagem tridimensional, abrangendo essencialmente as áreas acadêmicas, sociais e cultural. Do ponto de vista acadêmico, nós começamos por realizar as terceiras jornadas acadêmicas, né? Foi a nossa primeira atividade e o balanço foi positivo. Nós fazemos um balanço positivo desta atividade. Do ponto de vista social, nós nos propusemos a levar a cabo um plano de auxílio, um plano de auxílio financeiro aos estudantes. Materializamos o mesmo no ano letivo passado. O mesmo consistia em ceder créditos a estudantes que passavam por dificuldades no momento, e o crédito era destinado à cobertura de despesas relacionadas à academia. Então, materializamos o mesmo no ano passado, realizamos as terceiras jornadas, participamos da Conferência Internacional da Mulher na província do Ige. Esta não fomos os organizadores, mas fomos como participantes. Bem, destaco essas três por enquanto. Né? Interessante. Traz aqui um projeto que é muito interessante, que na posição de estudantes, talvez os outros painelistas queiram também levar, né, enquanto representantes, em relação a esse programa de crédito estudantil. Se me permite perguntar, quem financiou e quanto é que era esse crédito? Quanto é que cada estudante poderia receber? Exatamente. Bem, o financiamento foi mesmo promovido pela associação. Né? A Associação de Estudantes, ela é autônoma financeiramente, ela arrecada cotas por meio dos estudantes mesmo, por meio das contribuições que os estudantes fazem. E destas contribuições que os estudantes foram fazendo, é que serviu-nos de suporte para poder dar pernas ao nosso projeto de auxílio financeiro. Agora, quanto à questão da quantia que cada estudante mereceu, né? Bem, foi variável. As despesas eram relacionadas, por exemplo, a pagamentos de propina, a pagamentos de outras despesas relacionadas à academia. Então, eram nesses montantes, foi variável. Nos traz aqui uma abordagem muito interessante. Presidentes, para quem quiser roubar uma ideia, tem aqui uma coisa excelente para lá mover as massas. A mesma questão, Sr. Elcílio. Prontos. O ISUP, o PUC II, né, também teve um ano acadêmico cheio de atividades. Nós, por acaso, tivemos... já começamos a trabalhar bem no princípio também do ano letivo, do segundo semestre. Na verdade, foi no dia 27 de março que tomamos posse. Mas, entretanto, deu para fazer aquilo que eu julgo ser muito pelo pouco tempo que tivemos, que nos restou do ano letivo. Realizamos, do ponto de vista desportivo, um campeonato interno de futsal que teve o maior sucesso. Acredito eu que serviu para trazer de volta a convivência entre os estudantes dos diversos cursos, porque é uma atividade que, de alguma forma, já não se realizava na instituição há acessivelmente 2, 3 anos. Nós decidimos trazer de volta como uma cultura e vai continuar assim até prontos, nós cessar o nosso mandato, e ainda assim vamos incentivar aqueles que vierem fazer o mesmo. Do ponto de vista acadêmico, assim conforme os meus colegas, também realizamos as jornadas acadêmicas e estudantis, que foi também um sucesso, acredito eu. E do ponto de vista
social. Tivemos uma campanha de doação de sangue no Hospital Geral do Ambo mesmo, onde conseguimos doar aproximadamente 80 bolsas. 80 bolsas, e julgamos também que foi muito importante. E olha, um detalhe muito importante, convidar já também a todo o pessoal ali que está nos acompanhar também, e meus colegas aqui, que é uma atividade muito... Tira mesmo mulher para câmaras. Ela, né? Exato. Prontos. É muito importante a doação de sangue, porque deparamos com um episódio muito tocante um dia da campanha, que na altura que nós estávamos a doar sangue, e como dividiu-se alguns compartimentos por causa da reconstrução que está acontecendo no Hospital Geral, então a pediatria foi para o CFB. Enquanto doávamos sangue, surgiu uma emergência de necessidade de sangue no CFB de uma criança, e pegaram uma das bolsas que estavam lá a ser doadas e levou-se para lá, e acredito eu que salvou a vida de uma criança. Então, convido a todas as associações, a todos os estudantes, não só, sempre que puderem fazer uma ação social que de alguma forma ajude aquele que tiver a necessitar. Exatamente. E do ponto de vista assim, das relações, nós tivemos participação no encontro com a ministra do Ensino Superior, com todos os estudantes, que foi também muito importante a atividade e de grande proveito. Pronto, estivemos também na tomada de posse exatamente da UELPA, exatamente, e onde venceu a lista B também. E pronto, como fazemos parte da mesma organização, então estamos aqui a trabalhar também com eles a nível provincial. Então acho que foi um ano letivo, apesar de termos pegado o mandato um bocadinho tarde, mas ainda assim deu para fazer alguma coisa, e esse ano prometemos trazer um bocadinho mais daquilo que se fez no ano passado. Interessante. Eu estive falando sobre aquilo que foram as atividades realizadas pela Associação de Estudantes lá do ISUP, dando relevância, destacando a campanha de doação de sangue, que chegaram mais ou perto de 80 bolsas, e é de parabenizar. Bom, então, pessoal, vamos falar sobre um assunto sério, mas sim, vamos falar sobre dinheiro, vamos falar sobre financiamento em relação à Associação dos Estudantes. Agora ele começa. Porque vem da economia, ok? Podemos começar. Interessante. Bom, vamos fazer as perguntas de forma simples, e eu vou pedir que sejam mesmo claros em relação aos outros painelistas e aos nossos queridos internautas. A primeira questão para o Aurélio. A associação de estudantes deve receber financiamento? Sei que em algum momento já quis tocar nesse aspecto, e já tocou, na verdade, mas uma associação deve receber financiamento? Eu diria que sim. Diria que sim, por quê? Porque as associações de estudantes, elas realizam atividades, ou seja, elas materializam os seus programas de ações, né? Consoante o caráter de possibilidades e disponibilidades de recursos, né? Então, ficamos meio que de mãos atadas, né, na ausência de financiamentos. Então, diria que sim, as associações deviam receber financiamentos. Ou deviam receber financiamentos. De quem? Bem, Ou melhor, deixa eu colocar essa pergunta mais interessante. Dinheiro de quem? Bem, para nós, os nossos estatutos prevêem que o financiamento da associação provém mesmo da contribuição dos estudantes, né? Provém da contribuição dos estudantes. Nós fomos acompanhando de um tempo para cá, né? Mas embora já não se materializa, pelo menos a associação a que nos antecedeu, né? Não sei se... Pronto, não é nada grave. Também a direção da escola tinha alguma participação, né, na cota, no financiamento da associação, né? Tinha alguma participação. Mas atualmente nós recebemos esse financiamento simplesmente das contribuições que os estudantes fazem. Simplesmente não. Em caso de necessidades, né, em caso de carências, nós solicitamos apoio à direção. Devia receber financiamento dos associados, assim, em linhas gerais, dos associados. Interessante. E em relação aos estudantes, eles são obrigados a fazerem parte dessa contribuição? Bem, para nós, desde o momento que os estudantes são admitidos à faculdade, né, automaticamente eles são parte da associação, né? Sendo parte da associação, são sujeitos ao cumprimento de alguns deveres, né? Como, por exemplo, a contribuição para o financiamento das associações, né? Bom, é uma questão bem, eu diria,
um tanto constrangedor de se responder, mas vamos colocar em termos práticos. Se o Aurélio não fosse representante da Associação de Estudantes da Faculdade de Economia, tivesse que ser admitido, tivesse que pagar uma cota obrigatoriamente, pagaria? Bem, até porque em algum momento nós já tivemos também na posição de simplesmente associados, né? Quando nós ingressamos à faculdade, procuramos antes saber, né? A Associação de Estudantes, ela arrecada cotas, ela cobra cotas. Qual é a finalidade dessas cotas, né? Qual é a finalidade dessas cotas? Serve de fundo de maneio para dar suporte às atividades promovidas por estas. E uma vez que os principais beneficiários dessas atividades são os estudantes, né? Nós não olhamos para as contribuições como uma obrigação. Desde o momento que tivemos cientes de que as contribuições são para fundamentalmente o nosso benefício, né? Nós não olhamos para as contribuições como uma obrigação e sim um dever. Né? E sim um dever. Quando estudantes, sim, nós contribuíamos, participávamos da cotização. Há quem afirme que os deveres devem ser encarados como uma parte, ou melhor, como uma face. Deveres e direitos devem ser encarados como uma face de uma mesma moeda. A essa altura, um estudante que faz parte da associação tem o dever de fazer essa contribuição para a cota, tem alguns direitos? Bem, quais deveriam ser esses direitos? Disse na sua abordagem inicial de que os estudantes, quando entram para a faculdade, automaticamente fazem parte da associação. O Aurélio, de alguma forma, poderia deixar isso bem mais simples ainda? Poderia dar alguma resposta? Ou melhor, poderia não, deve dar alguma resposta em relação a isso? claramente. Sim, por favor. Quando nós fomos quando manifestamos a nossa intenção de ser parte da direção da associação, nós fomos olhando para algumas questões que eram consideradas como bichos de sete cabeças, e uma delas era a questão financeira. O coletivo de estudantes reclamava, ou reclama até hoje, né, a questão da transparência, né, da alocação real dos fundos. Então nós olhamos isso e trouxemos isso como um princípio, né, princípio da transparência. Antes mesmo que nos cobrassem, nós fizéssemos a apresentação. Nós nos propusemos anualmente a apresentar um balanço, né, isso poderia ser considerado um dever do estudante, dever de conhecer, né, ou dever de saber o fim dado das suas contribuições. Então, nós nos propusemos anualmente a trazer um balanço, né, e assim, esse ano não foi diferente. Aliás, foi o nosso primeiro ano, né, assim o fizemos. Trouxemos o balanço antes mesmo que nos fosse cobrado. Muito obrigado, muito obrigado. Auxílio, é a tua vez de pegar essa brasa. Acredita que a sua associação é financiada? Olá, prontos, de forma regular não. O que acontece é que sempre que estamos a realizar uma atividade, obviamente os tempos de hoje não se fazem atividades, sobretudo as do tipo que a associação tem feito, sem valores. Portanto, sempre que precisamos de realizar uma atividade, então, vamos atrás de financiamento. E, sem querer tapar o sol com a peneira, o primeiro lugar a que nos dirigimos para pedir financiamento é nada mais senão a direção da escola. Então, a direção da sua faculdade ou universidade financia a associação? Prontos. Como disse, não regularmente. Não regularmente, mas financia. Algumas atividades, sim, vamos lá pedir o financiamento e assim acontece. Mas também temos outros parceiros, ou seja, dizemos assim, alguns estudantes, né, empresários, eu os conheço, temos lá alguns também. Então, tem empresas que de alguma forma também costumam nos dar algum suporte em certas atividades. Eu não sei se posso aqui fazer a publicidade da Irisótica, que também tem se envolvido um bocadinho nas atividades da Associação Acadêmica do ISUP. No caso, em nome de um colega, certo? Em nome de um colega que é parte daquela empresa. Em relação aos outros estudantes como um todo, eles têm algum papel na arrecadação de fundos que devem sustentar a sua associação? Olha, tocando nesse assunto, eu estava já também a pensar em falar a respeito. Eu acredito que as associações precisam, na verdade, ser financiadas, porque as suas atividades costumam ser de grandes custos. E ninguém é melhor para financiar a associação senão os próprios estudantes.
eu acredito que as associações de estudantes devem ser financiadas pelos próprios estudantes. Ou seja, assim como as outras associações, o financiamento parte dos associados. Agora, o método em que se vai usar para arrecadar esses fundos é que se discutem, né? Pode ser de forma voluntária ou coerciva, conforme acontece de forma diferente em diversas associações. E essa coercividade, como é que vocês exigem? Como é que vocês materializam? No momento da inscrição, como é que vocês se movem de forma a convidarem os estudantes a fazerem parte deste financiamento? Olha, eu não julgo o método que qualquer outra associação usa para conseguir angariar esses fundos. Eu, portanto, como presidente da associação acadêmica, junto do meu pessoal, acordamos em não fazer a cobrança de cotas para esse ano letivo, porque tivemos apenas, acho que de março para cá, acredito que foram por aí uns 4 a 5 meses de trabalho. E talvez julgamos não ser suficiente para convidar os estudantes de forma voluntária a pagarem a cota, porque queremos sentir que os estudantes fazem esse pagamento de forma voluntária e não coerciva, porque achamos não ser o mais correto. Portanto, esse ano vamos trabalhar o suficiente para que os estudantes sintam-se convidados, ou seja, revejem-se nas nossas atividades, na defesa dos seus interesses, então venham apoiar a associação com as suas contribuições. Fábio, é contigo. Pega a brasa. Então, o Fábio, como vice-presidente da Associação de Estudantes do Sona Vicente, são financiados? Para dizer que é uma pergunta muito pesada. Somos financiados ou não? É fácil. Mas sim. É uma questão difícil de responder, num sentido ou outro não. Mas nós somos sim financiados. Só o ano passado não fomos financiados, tendo em conta que normalmente em cada início do ano acadêmico a instituição faz o seu orçamento. E nós tomamos posse numa altura em que estávamos quase acho que o final do ano letivo. Então houve um constrangimento, da razão que eu disse de início que tivemos muita dificuldade. Para dizer que sim, somos financiados e acreditamos que esse ano será diferente. Bom, a questão que levantou o morador é a questão de quem deve financiar as associações de estudantes. Nós sabemos que as associações de estudantes têm uma natureza não lucrativa. Exatamente, não lucrativa. Bom, aquilo que é o consenso de muitos líderes é que quem deve efetivamente pagar deve ser os estudantes. Estamos todos de acordo com isso, mas infelizmente encontramos uma barreira muito grande no decreto. O decreto presidencial 310, que é o decreto que estabelece o regime de funcionamento que é das instituições públicas e privadas. O seu artigo 149, penso que o ponto número 2, diz que quem deve criar condições, quer de infraestrutura, quer de logística, é a direção. Bom, desse ponto de vista, então acaba uma colisão. Mas qual direção? A direção da associação, a direção da instituição? Da instituição. Obrigado. Então, de forma estaria a dizer que para o Aurélio, que tem uma associação que fazem uma recolha obrigatória no princípio do ano acadêmico, estão a cometer algum tipo de desvio legal? Claramente que sim. Claramente, porque vamos fazer aqui uma interpretação. Vamos fazer aqui uma interpretação. De frente para frente. Vamos fazer aqui uma interpretação. A interpretação que nós devemos é de forma sistemática, mas é que há um imperativo, há uma obrigação que a lei remete às direções dos institutos. Diz que as direções devem obrigatoriamente criar condições que de infraestrutura significa que uma associação tem que ter tem que ter o seu gabinete
e, obviamente, que é a direção que deve lidar com as despesas que as associações devem realizar. Então, desse ponto de vista, podemos dizer que há, sim, aqui um desvio legal. Exatamente, porque aqui uma violação do estatuto. O estatuto não está de acordo com aquilo que o decreto estabelece. Então, podemos dizer que... Já vai. Vamos começar a Aurélio, que já fez a afirmação de que fazem uma recolha obrigatória no princípio do ano. Certo. Aurélio, como é que defenderia, como é que daria um contra-argumento em relação ao que o Fábio afirma? O nosso contra-argumento também teria mesmo como base os nossos estatutos, né? Na medida em que as nossas associações são consagradas como associações autônomas, elas estão autorizadas a elaborar as suas regras de ações, né? Mesmo os nossos estatutos prevêem a autonomia financeira, a questão da autonomia financeira, né? Por isso que, bem, eu não diria, não sei se afirmaria categoricamente que nós estaríamos a andar na contramão deste decreto, porque é um que, por acaso, ainda não tive conhecimento, né? Tomo conhecimento agora, mas não sei, não diria que seria uma contramão. Deixa-me ser direto. Estão ou não a cometer um desvio legal em relação a essa recolha obrigatória aos estudantes? Diria que não estamos a cometer um desvio legal. Bom, afirmou no seu argumento anterior de que possuem autonomia para estabelecer os seus próprios princípios de como gerar autofinanciamento. Exatamente. O Fábio traz um argumento baseado no decreto presidencial. Queiram colocar isso de forma mais simples. Assim, nós devemos ter a atenção. Qualquer associação de estudantes deve respeitar as leis. O estatuto de uma associação não está acima da lei. É importante que os estatutos devem estar em conformidade com a lei. No caso deles, não está nesse momento. Exatamente. Ele poderia, de alguma forma, falar para o colega. Sinto que está a falar o politicamente correto. Vamos colocar assim. Ou seja, todos os estudantes. Vamos lá ver. É assim. Coloca em termos. A questão é, os estudantes. Os líderes associativos, isso como eu também estou de acordo. E aqui o que se deve fazer, e talvez aqui o que devemos fazer é unir forças, de modo a que fazer uma proposta ao Ministério do Ensino Superior, de modo a que se faça a alteração desse decreto, desse ponto número 2. Em vez de ser a direção da instituição a criar o dever de criar condições, aqui podemos, a questão de infraestrutura, desse ponto podemos concordar. Talvez aqui o que pode dizer é a instituição auxiliar, né? Não ou seja, a questão do apoio que a direção ou a instituição pode dar à associação dos estudantes não deve ser, do ponto de vista logístico, muito imperativo. Ou seja, a associação dos estudantes deve olhar a direção como último recurso, se assim posso dizer, né? É importante que esse decreto seja revisto e esse ponto seja alterado, de modo a que nós, como associação de estudantes, a permitir com que os estudantes paguem suas cotas, não estaríamos a andar em contramão. Já vamos ao estilo, mas antes disso vamos passar para o Fábio. Foi direcionado a si. Ainda Sim. Permanece no argumento anterior? Em relação diz que não tinha conhecimento do decreto presidencial. Certo. Então podíamos dizer que cometeram um desvio, afirma que cometeram um desvio, mas de forma inocente, é isso? Bem, eu não afirmo, né, não afirmo que foi um desvio, né, porque o processo de cobrança de cotas, né, o processo de autofinanciamento é com a anuência da direção da instituição, né? Nós solicitamos autorização e a direção lá de cima autoriza que nós, portanto, constituamos os nossos fundos. Então, não se... É uma abordagem interessante, mas vamos rebater aqui uma questão. José pode preparar o argumento. As instituições públicas, elas regem-se pelo princípio da legalidade. O princípio da legalidade pressupõe que a instituição deve entrar, ou seja, deve, no exercício das suas atividades, qualquer ato que ela praticar, deve ser com base à lei. O que é que eu gostaria de dizer? Exatamente. Que a direção da Faculdade de Economia, de onde vem o Fábio, está a cometer um desvio por não cumprir necessariamente aquilo que constitui o decreto presidencial. Exatamente, porque o decreto é claro.
a instituição deve, no sentido literal, deve criar condições, quer de infraestrutura, quer de logística. Não tá entendendo? A gente já volta. José, pega a brasa. É contigo, mano. Eu não concordo com o colega Fábio. Com o colega Fábio. Yeah. Concorda com o colega Aurélio? Sim, concordo com o colega Aurélio. Baseado no quê? Queira, por favor, apresentar o seu argumento. Toda e qualquer uma associação sobrevive de quota. É o seguinte, a Associação do Estudante, muito mais do que representar o estudante, realiza uma série de atividades. Ele presta serviço aos estudantes, como no caso de criação de cônica, reprografia nas instituições, ou mesmo refeitórios, para que o preço que ali que vigora nesse estabelecimento, reprografia, refeitório e tudo mais, seja inferior em relação a que vem de fora. Desculpa, José, não que eu queira lhe cortar, apesar de já tê-lo feito, mas traz aqui um argumento que faz levantar uma série de questões. A tua associação é responsável por uma reprografia e um refeitório? Chego ali. Estava a querer exatamente chegar por ali. Tem uma outra, tem várias atividades, conforme eu disse. Atividade de âmbito cultural, recreativo e desportivo, acadêmico e profissional, e ainda a Associação de Estudantes revela-se em muitos casos, né, as primeiras promotoras do início, do incentivo à vida política, e representam, portanto, o início da vida política para muitos estudantes. Se me disser que a Associação do Estudante, ao cobrar uma cota como este desvio, é o seguinte, a cota é o consenso com os estudantes. É o consenso com os estudantes. No entanto, por isso que existe um estatuto. Aliás, nosso estatuto está lá no artigo 65, as obrigações e deveres dos estudantes. Desculpa, faça referência ao estatuto, por favor. O estatuto da Associação... Instituto da Associação... Ou de algum órgão da República? Não, o estatuto da Associação dos Estudantes do ICE de Huambo, no seu artigo 75, revela aí as obrigações e direitos associados. Eu não entendo quando o colega diz que não cobramos quota. Como é que realiza as jornadas acadêmicas? Bom, vamos colocar aqui, vamos desfazer ainda essa confusão toda. Bom, segundo o Fábio, ele afirma que existe um decreto presidencial que prevê de que a direção das instituições não devem obrigar os estudantes a fazerem pagamento de cotas, certo? É um argumento que foi contraposto pelo Fábio. O José, de alguma forma, não afirmou nem negou, mas está a basear-se exatamente no quê? Foi aí que afirmou a direção, como é que se diz? Os estudantes do ICE têm um estatuto que prevê essa contribuição. Mas em relação à questão que está entre o Fábio e o Aurélio, é legal ou não os estudantes pagarem obrigatoriamente uma cota? Desde que seja do consenso comum, é legal. Entenda, meu colega, deixa que lhe fazer entender. Acho que esse debate é saudável, né? Porque nossos associados estão aqui a rever-nos, estão aqui a assistir-nos. Disse eu no princípio que toda e qualquer associação sobrevive de quota. Então, a associação do estudante que não cobra quota não tem um estatuto. Não tem um estatuto que rege a associação do estudante. Repare que internamente, a Associação dos Estudantes desempenha uma série de atividades que visam proteger os direitos dos estudantes e, para protegê-lo, várias vezes envolve um custo. Este custo são as cotas que são cobradas. Imagina que a gente realize uma excursão. O valor que é cobrado naquela excursão pode ser inferior do que você vai gastar lá. O que é que vai suprir? O que é que vai suprir isso? São as cotas que os estudantes vêm contribuindo. As jornadas acadêmicas que a associação realiza, quem cobre as jornadas acadêmicas são as cotas que os estudantes pagam. Não uso da minha palavra, né? É assim. Desculpa, Felipe, deixa que o José termine e a gente já vai. Tá bom. Ainda não, mas vai entrar com certeza. Exatamente. Sim, porque a Associação do Estudante ele não é simplesmente palavra, não é simplesmente um nome.
é trabalho, a associação do estudante. A pessoa não deve ser posta na associação do estudante para ser uma figura, dizer assim, olha, sou presidente, sou fulano e tal, sou presidente da associação do estudante. Não, isso. Esse cargo revela trabalho. E para trabalhar tem que haver financiamento. Então, claramente, quando você não é financiado, você não trabalha. E você fica aí de figura, não trabalha, não realiza a atividade. Vai realizar a atividade como? Essa é a questão. Vai realizar a atividade como? Sem financiamento. Ao que percebi, o José está a afirmar de que o Fábio disse que não deve haver financiamento. Não? É isso? Fábio, o que é que está a perceber em relação a... É assim. Acho que aqui está a haver uma interpretação muito errada. É assim. Eu disse de início que daquilo que é o consensual entre nós os líderes, daquilo que é a nossa dinâmica enquanto líder associativo, entendemos que entendemos que seria de bom grado que os estudantes que devem contribuir, né? Porque qualquer atividade que a gente fazer, o alvo são eles, né? Isso está claro. Até aí está claro. O que eu entendo é que esse decreto presidencial ele obriga a direção do Instituto a criar condições, o dever de criar condições para essa questão de financiamento. O que eu estou a defender aqui é o seguinte, que é importante que esse decreto presidencial seja revisto e retirado esse ponto. Está lá colocado o dever dos estudantes contribuir. É só isso que eu estou a defender. Não estou a defender que os estudantes não podem contribuir, sim, podem. Nós entendemos a nossa dinâmica e seria de bom grado os estudantes contribuírem, sim, esse ponto está defendido. O que eu estou aqui a defender é que nós não podemos ir em contramão. Um estatuto não pode estar em contramão ou não pode estar em desconformidade com um decreto. Não pode. Estamos a falar aqui de uma lei superior em relação a um estatuto de uma associação. É importante que é importante que os atos que nós praticar, né? Ou seja, os princípios, vou lhe dar aqui um exemplo. Um exemplo não, é algo real. Quase que a maior parte do estatuto vigora o princípio da democracia. Esse princípio é transversal, que dá o direito do estudante, num ato de uma eleição, se candidatar. A questão é, se porventura algum de nós, o nosso estatuto não prevê a liberdade do estudante de se candidatar, esse princípio viola o quê? Obviamente que não viola só os estatutos. É transcendental. Então, o que eu estou a defender aqui não é os estudantes não contribuir, né? O que eu estou a defender aqui, daquilo que nós entendemos, é importante que esse estatuto seja revisto e lá está de forma expressa, né? Bom, acredita-se que esse debate talvez ainda não tenha sido superado. É normal que haja aqui contradição, na verdade é um espaço de debate e cultura e é bom que haja, mas a gente já volta aí. Chega-nos aqui uma pergunta por SMS. E é muito direta. Todos vocês poderão responder com sim e não. Mas não vão responder por causa do politicamente correto. Pode ser em relação àquilo que é a realidade, certo? Começando pelo Chiro. Particularmente, como presidente, já usufruiu do financiamento do dinheiro da associação? Não. Um desviozinho? Não. Não. José? Não. Aurélio? Não, claramente. Fábio? Ainda não. Ainda não, mas pretendem receber. Quer dizer, não porque não contribui. Só para... Analise que a nossa posição de negação não é porque os estudantes não contribuem, eles contribuem. Por que não usufruímos? Porque a cota serve para o benefício de todos os estudantes. Porque a Associação dos Estudantes resolve problemas conjunturais. Então, essa pergunta para o colega claramente que ele irá dizer não, porque eles não têm o que... Ele disse não brincando, só para chamar a atenção. Ok, sim. Porque isso me faz uma espécie. Porque essa interpretação que ele traz da lei é o seguinte: a Associação dos Estudantes rege-se por lei e respeita a lei. Que fique claro isso. Rege-se por lei e respeita a lei. Essa interpretação que traz aqui nos faz uma espécie de que, caso o Sol Nascente realize um campeonato esportivo e peça valor aos estudantes para que isso
acontece, Beleza. se realiza, é crime. Pronto, um momento. É o Chile. Obrigado. É o seguinte. Não, Pronto. deixa que o Chile fale. Esse momento não se pode ouvir que está sem o microfone, mas começamos pelo Chile, depois novamente ao Fábio. Pronto, referente a essa questão, eu acho que quando eu fiz a minha penúltima ou última intervenção, falei um bocadinho a respeito. Na verdade, quando nós estávamos a fazer a planificação para o próximo ano letivo, tocamos muito também nesse assunto da cobrança de cotas. Mas, obviamente, eu tenho no meu elenco o gabinete jurídico e sempre que tomar uma decisão preciso consultar em que situação legal estaremos ou estamos ou estávamos. Que eu julgo ser isso muito importante. E, na verdade, também tive contato com o decreto que o meu homólogo Fábio acabou de mencionar, que é o decreto 310. E pronto, como eu sou de saúde e entender direito, preciso ler, mas depois pedir para que o meu homem do gabinete jurídico venha me nudear, né? Para que possa nas minhas palavras, poder compreender e depois reproduzir. Então, o que quero dizer é que, na verdade, eu concordo em parte com o Dr. Fábio, com o colega Fábio, desculpa, quando diz que há um decreto que regula isso. E o decreto é claro em dizer as instituições, a direção, é quem deve arcar com a logística, ou seja, com a logística daquilo que são as associações das suas instituições. Ou seja, a Associação Acadêmica do ISUP II, a sua questão logística é de cargo da direção da instituição, conforme diz o decreto. Mas o que eu também concordo é que as associações deveriam, sim, conforme nossos colegas defendem, ser financiadas pelos estudantes. Pronto, poderia ser, conforme dizia-se na gíria, um boludo, né? Maior, e de alguma forma poderia criar mais espaço para atividades maiores também, de agrado ao próprio estudante. Mas para que isso aconteça e essa contribuição seja de forma legal e coerciva, tem de estar no decreto, porque os estatutos das associações, todas as associações, estão sob sombra do decreto. Primeiro o decreto, depois os estatutos. Muito obrigado. Mas também julgo que as outras instituições que têm nos seus estatutos, as suas associações têm nos seus estatutos esse artigo, acredito eu que também têm seus gabinetes jurídicos. E, obviamente, também têm argumentos a apresentar para, de alguma forma, justificar essa atitude. Então, eu não condeno, mas a minha opinião é essa aqui. Por isso é que nós não tomamos a atitude de fazer a cobrança das cotas neste ano letivo, porque o decreto assim nos diz. Então, vamos esperar que, aliás, do ponto de vista, né, da AEUPA, que a nível nacional tem já, de alguma forma, também pedido para que os nossos representantes, de alguma forma, façam assim as devidas negociações para que na próxima atualização do decreto esse item venha a ser resolvido, para que então a cobrança da cotas de forma obrigatória para os estudantes seja legal. Certo? Mas até lá eu acho que está certo, doutor Fábio. O decreto diz que não, e uma atitude diferente dessa, prontos. Bom, muito obrigado. É o Cílio trazendo aqui um remate, um chute final naquilo que cingia a questão do decreto e do decreto presidencial em relação aos acertos internos de uma associação no que tange à obrigatoriedade ou não do estudante participar com algum financiamento, no caso para as cotas que sustentam uma associação. A gente já volta cá no painel, mas permitam mais uma vez fazer a saudação aos nossos internautas a partir do Facebook. Mais uma vez, boa tarde para a Ana Mandel, boa tarde ao Manuel Ernesto Nirvana, que tem aqui um comentário pelo Facebook. Ele diz o seguinte: segundo percebi, são as instituições que devem criar condições estruturais e logística. Neste caso, quem sustenta a EUPA. Ele coloca entre parênteses logística e estrutura. Apontem aí que estão líderes. E boa tarde ao Amilcar Gajeta Deu, boa tarde ao José Henriques Diogo, a partir de Kwanza Sul, Sumba. Boa tarde ao Valen Castro, que também tem aqui um contributo que ele diz:
toda uma organização sobrevive de cotas, patrocínios e financiamento. Nesta conformidade, é normal que a mesma receba financiamentos. Boa tarde para a Efigênia da Gama, boa tarde ao Ernesto Nirvana, que já foi saudado, boa tarde ao Dário e também ao Ben Carson Dembélé, que tem um contributo dizendo: vamos a isso, que os assuntos que serão aqui debatidos não fiquem simplesmente na teoria, porque a gente não se alimenta de teoria, mas a gente se alimenta da execução. Bem-haja a todos. Ele deixa aqui um apelo aos líderes das associações. E ainda o Miguel Antônio, que diz estar ligado, que afirma que é necessário criar estratégias para este ano, pois as associações de estudantes não fazem muito ou não fizeram muito para o ano acadêmico já terminado. Mas contudo, ele diz que estão todos de parabéns. Tem ainda o do Charme Anastácio, que diz que nunca entendeu o papel da Associação dos Estudantes do Som Nascente e que não fazem Sempre nada. tem Posteriormente, Sempre tem esses. Sempre tem dessas. Bom, vamos agora entrar para uma outra variação. O nosso tema fala sobre a Associação dos Estudantes, agendas, perspectivas e desafios. Esse é necessariamente o ponto central, talvez o mais alto do nosso programa, começando pelo José. Quais são as agendas? Qual é a agenda? Quais são os desafios e as perspectivas que a tua associação tem para o próximo ano acadêmico? Ok. A minha associação, ou a nossa associação, é como agenda que resume-se em velar pelos direitos legítimos dos estudantes. Só queria dizer que a nossa associação tem uma agenda vasta durante este percurso do ano acadêmico 2023-2024, em realizarem atividades do âmbito cultural, social, porque isso não foge daquilo que nós representamos, daquilo que nós somos. Em cada mês foi traçado uma agenda que em cada mês poderá se executar alguma coisa para o benefício próprio dos estudantes, para o benefício mesmo dos estudantes. E vale aqui aflorar que, do cômbito geral, é isso que posso dizer, porque em detalhe, acho que não é de todo o precedência protocolar. Do precedente protocolar iria aqui roubar um tempo de mencionar um cada item, né? Todo em novembro. Não, mas podes dizer alguns desses projetos que serão de grande relevância? Nós temos na nossa agenda as jornadas acadêmicas, que vamos realizar possivelmente no próximo ano, estamos ainda em 2023, hein? O ano de 2024, não no ano letivo, no ano de 2024. Temos a agenda da excursão acadêmica que vamos realizar. Temos ainda em nossa agenda o cumprimento de algumas linhas de força que nós nos propusemos em fazer no âmbito da nossa campanha. Então, é uma série de atividades que a gente prevê realizar e já foi dado aqui um remate final, mas que vão sobreviver mesmo das cotas que os estudantes contribuem. Interessante. É contigo, Aurélio. Bem, do ponto de vista de agenda, nós pretendemos continuar a dar a continuidade ao nosso programa de ação que nos propusemos levar desde o início, abrangendo as 3 áreas já mencionadas anteriormente, as áreas acadêmicas, culturais e sociais. Do ponto de vista cultural, nós vamos começar com a tradicional atividade de recepção, né, de integração dos estudantes, a tradicional cerimônia de caloiros. Né. Também não vou mencioná-la todas por uma questão de cumprimento de tempo. Na sequência, no âmbito acadêmico, nós estamos comprometidos em assegurar o êxito acadêmico, e nós vamos fazer isso por meio da continuidade do programa denominado PRAFEC. Este é um programa que nós herdamos da associação que nos antecedeu, e o mesmo materializa-se por meio de aulas de reforço que a associação cede aos estudantes, né, tendo em vista o êxito acadêmico. Bem, do ponto de vista social, nós estamos a estudar a continuidade do programa de auxílio acadêmico, estamos a estudar. Né? Do âmbito acadêmico ainda pretendemos intensificar o nosso intercâmbio com as instituições congêneres, né? Com aquelas instituições com as quais nós nos identificamos e certamente agregarão valor à nossa comunidade. Em linhas gerais, é esta a nossa agenda. Estes são os 3 pontos que serão desdobrados.
É contigo, Auxílio. Prontos. Agenda, perspectivas e desafios. Pode fazer menção de algumas principais atividades que deverão ter grande relevância para o próximo ano académico. Prontos. Não foge muito daí daquelas que foram mencionadas pelos meus colegas, né? E também não vou mencioná-las todas mesmo por causa do tempo, mas também por uma questão sigilosa, porque algumas são de assunto Para que as interno, ideias não sejam associação, roubadas. para que as ideias depois não saiam daqui. Está a afirmar que os meus colegas podem roubar as suas ideias. Não, nada Não. disso. Só estou a dizer que estou a ser sigiloso. Está a ser sigiloso. Só isso. Ok. Exato. Eu sou Pronto. provocativo, não levem isso a sério. Não, percebemos. Exatamente. Então, a princípio, na verdade, vamos participar da reunião com o corpo docente da instituição, exatamente, e depois vamos ter a recepção dos nossos novos colegas, cerimônia de batismo, né? E vamos, obviamente, o tradicional campeonato interno, o Girizup, ou Futizup, como muitos preferem, né? A excursão acadêmica também vai fazer parte, e tensionamos também criar condições para darmos cursos grátis, pelo menos uns 3 por ano, para os nossos estudantes. E estamos a procurar também condições para encontrar entre os colegas mesmo explicadores, também de forma grátis para os colegas, naquelas cadeiras onde alguns têm mais dificuldades, para no final do ano letivo todos terem o sucesso e poderem cumprir aquilo que é a sua agenda universitária que terão traçado. Os demais, eu acho que os meus colegas e os outros estudantes também vão perceber ao longo do decorrer do próprio ano letivo. E poderão ver e copiar, se possível, é isso? Não, eu por acaso sou muito aberto a partilhar ideias, tanto que algumas que eu for realizar, obviamente conversei com muitos dos meus colegas, daí onde surgiu, e outras, por acaso, que os outros colegas vão realizar, também foi da conversação que tivemos e tudo bem. Eu daqui a algum tempo vou falar com o colega Fábio, o colega Aurélio, o colega Cláudio, José, desculpa, exato. Também para de alguma forma colher daí experiências para a agenda, ou seja, se puder enquadrar nesse ano letivo, vou, mas se não, então para o próximo ano letivo. O mais importante é que os estudantes sintam-se bem representados e seus interesses salvaguardados. Muito obrigado. Fábio, tem a brasa. Agenda, perspectivas, desafios. Pode mencionar as atividades que terão maior relevância e que convidem os estudantes a nível da tua associação? Aqui a agenda com maior relevância tem a ver com no domínio da investigação. E aqui devo parabenizar a nossa instituição por ter criado as jornadas científicas. Há muito que se discute a nível da nossa praça se o Huambo continua ou não como uma cidade acadêmica. Será que nós vamos olhar, quando nós queremos, para considerar o Huambo seja uma cidade acadêmica ou é uma cidade acadêmica, será que vamos olhar no número de instituições que existem ou na quantidade de estudantes que há? Obviamente que não, a qualidade é que mais conta. E é importante que, quando olhem para a província do Huambo como cidade acadêmica, queremos colocar o Instituto como uma referência em termos de investigação científica. Então, nós queremos abraçar essa causa, essa causa, incentivar os nossos colegas a participarem, a terem uma participação ativa e serem, se assim posso dizer, incentivados para esta causa. Nós queremos que nós tenhamos estudantes de qualidade em termos de investigação científica. Então, o nosso maior peso é esse aqui. Um outro aspecto importante tem a ver no domínio social, né? É uma agenda nossa a padrinhar, ou seja, colocar a plantação, né? Plantar árvores, porque hoje o grande debate a nível internacional tem a ver as alterações exatamente. Global. E disse que a África é o continente que menos polui, mas o continente que mais sofre com essa questão do aquecimento. E trazendo isso aqui na nossa realidade, hoje muitos reclamam porque o Huambo está sendo uma cidade muito quente, né? E nós queremos com isso plantar árvores de modo a que ajudamos e tenhamos um clima favorável conforme o Huambo tinha nos tempos passados. Então,
são essas. E, obviamente que existem outras agendas e nós vamos surpreender esse ano os nossos colegas. Muito obrigado, Fábio. Estão todos de parabéns, né, pelos projetos que aqui apresentam em relação à agenda, as perspectivas e o desafio daquilo que são as vossas associações. Bem, temos 10 minutos antes que o programa se encerre e tem aqui uma questão que é bem importante, que em algum momento José mencionou no seu argumento. Gira em torno da iniciação de uma carreira política numa associação. Permitam-me perguntar, começando pelo Aurélio. Aurélio é político, pratica política de alguma forma? Bem, eu diria sem nenhuma ligação partidária. Né? Okay. Podia dizer política sem ligação partidária. Fábio, consigo. Pratica política? Sim, pratico. Usa de alguma forma a associação para, sei lá, militarizar alguém? Não, nada disso. Até porque eu nunca, enquanto estudante, nunca tive grandes ambições de entrar para uma associação. Né? Os meus colegas, amigos, viram em mim uma potencialidade, então, assim, aceitei o desafio, mas não numa... Ou seja, consigo separar o joio do trigo, né? Eu olho na associação do estudante como uma responsabilidade e não procuro misturar política propriamente dita com o associativismo. Então, obviamente que para nós que estamos ligados, de certa forma, na política, sentimos que o associativismo dá-nos maturidade, experiência e saber como a gente deve caminhar, né? Uma vez que estamos na liderança e nós temos contato, temos uma comunidade a liderar. Então, eu penso que os grandes líderes saíram do associativismo, quer na política e em outros âmbitos. Então, é basicamente isso. Muito obrigado, Fábio. É um argumento bastante interessante também. Auxílio, é político, senhor presidente. Usa a associação de alguma forma para promover alguma política ou algum partido político? Pronto, eu acho que do ponto de vista científico, eu nunca tive ligado à política, mas disse por aí também que todo ser humano é, por natureza, político. Então, nessa perspectiva, sim, sou política, mas de maneira alguma, nunca usei associação para serviços políticos e, conforme eu disse meu colega, é preciso haver a capacidade para saber separar as águas e não usar um meio para atingir outros fins. José? Diria que, conforme o colega já fez menção, a frase de Platão, né? Todo ser humano é político por natureza. E porque a palavra política, os gregos entendiam que polis é cidade, política, né? Na palavra política, polis é cidade, é uma questão de organização. Então, todos nós somos políticos por natureza, segundo Platão. E uns com vínculo partidário, outros sem vínculo partidário. Assim como eu, não tenho vínculo partidário, mas sou político só por gerir uma organização e acho que também me revejo na frase de Platão. Eu sou político também por natureza. Muito obrigado. Bom, agora vamos já fazer a última questão, que está em termos de sugestão e avaliação. Vou começar novamente pelo Aurélio, em relação à posição da Câmara. Quero, por favor, tomar o microfone. Aurélio, quais são as recomendações que tem para dar aos novos, às pessoas que virão associar-se à tua associação? E em relação à iniciativa do Instituto Superior Politécnico São Vicente a apresentar este tema de grande relevância académica, o que é que tem a dizer? Vou começar a responder à última questão. É uma iniciativa louvável, porque, tal como frisamos no início, leva ao entendimento, leva aos associados o porquê das associações, né? Faz-os entender sobre o real papel, sobre o real motivo das associações existirem. Né? Então, é uma iniciativa plausível e que deveria ser imitada claramente, né? Deveria ser imitada. Quanto às recomendações, eu daria uma recomendação olhando para a nossa experiência. Né? Neste primeiro ano de mandato, o nosso balanço, assim, se nos autoavaliamos, né, estaríamos assim, mais ou menos, né, não conseguimos cumprir com o programa na íntegra. E o principal desafio com o qual nos debatemos foi o envolvimento da comunidade, né, o envolvimento da comunidade estudantil. Então,
a recomendação que eu daria para as pessoas, para os colegas que vêm nos suceder ou integrar a nossa associação, né, é que, de formas a lidarem com essas questões, né, de formas a não se debaterem com esses desafios, né, que criem políticas, projetos e ações, né, que levem aos associados, né, que elucidem os associados sobre o real papel da associação, né, para que eles não olhem a associação como uma imposição, né, para que eles olhem para a associação como alguém que caminha na mesma direção que a comunidade. Então é essa a questão que eu dou. Muito obrigado. Agora é com o José. Com recomendações para o pessoal que vai aderir à tua associação e fala também sobre a iniciativa do Instituto Superior Politécnico São Vicente e a Escola do Ambo promover um espaço onde se possam debater esses temas. Okay, muito bem. Disse que fazer o bem faz bem. Então, se amas fazer o bem, defendes a causa justa, a causa defende o direito que está a ser violado, sozinho não vai conseguir. Há alguns itens que não vais conseguir. Precisa juntar-se a uma associação. Por isso que fazer parte de uma associação é dizer que eu estou pronto para resolver alguns problemas que me afetam como estudante e que afetam também os outros. Então, se tem essa ambição, se tem essa paixão de ajudar os outros, alinhe-se a uma associação. E este projeto, já disse no princípio, esse projeto do São Vicente é louvável e bem-aja porque tem ajudado vários estudantes e não só a, se calhar, a abrir mais a mente para os debates e a socializar-se mais, porque, na verdade, quando o indivíduo é muito fechado, não tem onde exprimir suas ideias e parece que fica como quem não sabe nada, não tem nada a dizer. E já foi dito e bem por um filósofo, né? Ninguém não tem nada para dar. Todos nós temos alguma coisa para dar. E é necessário uma oportunidade para exprimir alguma coisa, para mostrar que eu sei fazer isso, sei falar. Por isso que esse projeto do São Vicente bem-aja e nos louvamos todos. Muito obrigado, José. Com Elcílio, por favor. Pronto, eu vou começar também por falar a respeito do projeto, que é na verdade, agrega valores muito importantes para a juventude, porque aqui é um espaço onde o indivíduo põe em questão, né? põe na balança aquilo que é o conhecimento que vem angariado durante toda a sua vida estudantil e não só. E pronto, está de parabéns à instituição com isso, acima de tudo os estudantes, porque eu sei também que, apesar de ser talvez um projeto que de cabeça está a instituição, mas que quem está a fazer funcionar toda a máquina são os estudantes, então isso é muito importante e eu fico muito feliz quando vejo juventude fazer coisas grandiosas como essa aqui. E pronto, espero que daqui venham sair debates e ideias que venham mudar grandemente aquilo que é o processo ou a vida acadêmica, não só no São Vicente, mas em outros lugares também. Saíram e voltarão a sair. Prontos. E convido-nos outra vez para estar aqui. Prontos. Eu, por acaso, andei de algum tempo, mas por acaso gostei de estar cá e foi muito importante. Eu acredito que em todo lugar onde eu vou, eu acabo aprendendo mais do que dou. E eu gosto muito disso aqui. Às vezes me sinto um bocadinho egoísta quanto a isso, mas acho que é bom aprender mais do que dar, né? Prontos. E quanto a outra questão, na verdade, é para dizer que eu quis já falar isso aqui num outro momento, mas pronto, não houve oportunidade, vou falar agora. Eu acredito que, primeiro, vou recomendar, vou dizer alguma coisa para os meus colegas, como direção de associações acadêmicas. Eu acho que deveriam, de alguma forma, realmente viver aquilo que são os objetivos de uma associação acadêmica. Porque quando uma direção da associação acadêmica vive realmente aquilo que são os objetivos da associação acadêmica, de forma natural convida o próprio estudante que é associado, né, a se rever nas políticas da associação e, de alguma forma, a participar sem ser coercivo em maneira nenhuma. Porque se, de alguma forma, a associação acadêmica representa o estudante, defende o direito, garante as suas aspirações, obviamente esse estudante sente-se feliz em fazer parte dessa associação. Porque a associação precisa não só da colaboração, mas também da participação do estudante.
Quanto aos colegas que vamos receber novo, eu digo de todas as instituições, não só do ISUP, que segundo, que não olhem, como disse o meu colega Aurélio, não olhem para as associações como impasses, mas de alguma forma como vossos representantes que deveriam trabalhar com eles para de alguma forma, conosco, desculpe, não vou me excluir, deveriam trabalhar conosco para de alguma forma todos atingirmos o mesmo fim. É preciso participar, é preciso colaborar com as associações e de alguma forma, conforme o ISUP tem feito, a gente abre espaço para qualquer estudante que tiver um projeto, trazer junto da associação para discutirmos e depois podermos levar a cabo aquele mesmo projeto. Então, a associação acadêmica, na verdade, está ali dos estudantes, para os estudantes. É preciso que todos se envolvam, cada um faça o seu papel e manter, assim, uma saúde acadêmica nas nossas instituições. Muito obrigado. Agora com o nosso anfitrião, pessoa que nos recebe, Fábio Camela, queira, por favor, também dar o seu toque conclusivo. Certo, eu também vou começar pela última questão, relativamente ao projeto que a escola tem, criar esse espaço aqui para a gente refletir em torno daquilo que são vários temas. E é sempre um prazer estar aqui com pessoas diferentes que trazem riquíssimos conhecimentos e a gente acaba por beber sempre muito mais. Dizer que é importante que os nossos colegas, né, participam de forma ativa nas associações. É importante isso, mas também é importante que tenhamos bons líderes, né? Não aqueles líderes que se abdicam das suas responsabilidades. É importante que tenhamos líderes que sabem influenciar de que maneira os seus associados, de modo a levar a Associação de Estudantes a bom porto. Muito obrigado, mas muito obrigado a todos. Devo dizer que foi um prazer enorme recebê-los. Acredito que agregaram valor a este programa e sintam-se convidados para as próximas edições de forma direta ou de forma indireta. Vocês poderão rever essa live, poderão partilhar, fazer os vossos trechos, postar nas redes sociais e, acima de tudo, fazer parte desta grande família que é o Pode Falar. Eu realmente espero que vocês tenham gostado e que atendam da forma mais rápida ao nosso próximo convite. Estamos. Viva! Não fugindo da regra, temos hoje uma sugestão de leitura bastante distinta em relação ao que estamos habituados. Hoje é sobre o famoso livro, né? Poderia colocar em termos de best-seller, sobre As Coisas que Não Se Dizem, do professor Elavogo. Todos vocês que nos estão nas nossas páginas das redes sociais, não só, acredito que já ouvistes muitas e várias vezes falar sobre esta obra literária. Na verdade, é um livro que, conforme diz o autor, difícil de se dizer o gênero e tem temas bastante provocativos, ambíguos, paradoxos em relação àquilo que é a vida de um jovem. Aqui está mais uma vez, sugestão de leitura, Coisas que Não Se Dizem, de professor Elavogo. Em relação a mim e a nós, enquanto Pode Falar, foi um prazer enorme estar sobre a vossa companhia. Dizer que garantiram a técnica deste programa o Genilson Camuti, Graciano dos Santos e o Israel Candumbo. Eu, a pessoa a quem vos fala, sou Celestino Elavogo. Conto com vocês para as próximas edições e serão muito bem-vindos. Obrigado, boa tarde. Pessoas que romperam o padrão da sua época e desafiaram barreiras diversas. Pessoas que abriram o peito e fizeram ouvir os sem-vozes. Pessoas que expandiram o alcance das tecnologias e defenderam a inclusão dos excluídos. Pessoas que sonham com um mundo melhor, com equidade e desenvolvimento. Pessoas que valorizam a cultura, produzem saberes locais e se ajustam às demandas internacionais. Pessoas que modelam lutas, mudanças sociais e criam tendências duradouras. Pessoas que inspiram. Gerações que buscam uma liderança inovadora, transformadora e que impulsiona a excelência. Gerações que ecoam os valores e missão do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. A Escola do Ambo, 11 anos comprometida com a transformação das pessoas através do conhecimento. Faça já a sua inscrição para os nossos cursos e seja um líder que inspira. Para mais informações, ligue 943 03 6019.
Instituto Superior Politécnico Sol Nascente.